Olá, seja bem-vindo ao Imprensa e Debate. No programa de hoje vamos discutir sobre o futuro do jornal impresso. Será que ele vai mesmo acabar? Essa questão divide a opinião de leitores e estudiosos da mídia. E como os veículos de comunicação estão se preparando para enfrentar este momento? O aparecimento dos jornais gratuitos e de baixo custo pode ser uma saída? Para responder essas e outras perguntas, nós convidamos o jornalista Roberto Izuka, editor responsável pelo jornal Metro News, e o jornalista Roberto Dias, editor de novas plataformas do jornal Folha de São Paulo. Vamos começar direto ao ponto. Vocês acreditam que o jornal impresso vai mesmo acabar? Eles podem ter o mesmo destino do Gazeta Mercantil, do Jornal do Brasil e da Gazeta Esportiva? Bom, acho que gente muito gabaritada tentou dar uma resposta assertiva para essa pergunta e alguns deles erraram já. Se você olha as previsões que foram feitas há 10, 15 anos, se elas estivessem corretas, a gente não teria tido jornais impressos à venda hoje pela manhã nas bancas. Acho que um pouco dessa discussão é muito contaminado pelo que acontece no mercado dos Estados Unidos, onde você tem uma realidade diferente do que está acontecendo nos mercados emergentes, como o Brasil. Então, se você olha no Brasil, por exemplo, os números do IVC, do Instituto Verificador de Circulação, nunca se vendeu tanto jornal impresso, uma média de 4 milhões e 400 mil exemplares por dia, o recorde dos 50 anos do IVC. Então, o movimento que os números mostram não vai nesse sentido, nesse momento. E vocês, o que você acha? Eu referendo a opinião do Dia, né, justamente por conta desse dado que ele colocou, né, o aumento de circulação de jornais, né, com uma tiragem excepcional. E isso mostra a força dessa mídia ainda, né? Essa é uma discussão antiga, né? Acho que há 10 anos atrás sempre se falava essa questão do fim dos jornais impressos, até por conta do custo, né? Papel, enfim, né? Mas o que tem que mostrar no mercado é isso, a força dessa mídia aí continua se mantendo aí, acho que vai se manter por um bom tempo ainda. Você acha que o crescimento dos jornais gratuitos é uma alternativa? Na realidade, ele acaba sendo, como posso dizer, é uma alternativa para muita gente que acaba não comprando o jornal e por isso que talvez ele esteja se mantendo nesse mesmo nível? Eu acho que, na verdade, o crescimento dos jornais gratuitos, né, está muito ligado também à nova forma como essas gerações novas têm em se relacionar com a informação, né? Eu, por exemplo, sou de uma geração que tinha um hábito, né, de ler jornal, comprar jornal em banca, enfim, consumir jornal impresso, né? Essa não é um comportamento de uma geração mais jovem, né? Eu vejo até pelo meu filho faz faculdade, faz design, né? E tanto ele como os amigos dele, nenhum deles tem o hábito de comprar jornal, comprar uma revista, enfim, eles têm o hábito de buscar informação na internet, nas redes sociais, nos blogs, enfim, eles conseguem buscar essa informação gratuitamente, né? Então isso está muito focado nele, né? Essa concepção de buscar informação gratuita, né? Como é que a Folha está se preparando, então, para essa nova geração de jovens que acabam não comprando mais jornal? Bom, acho que eu próprio sou uma parte aí desse processo. Eu sou responsável pela edição do jornal em tablets e em celulares ali. O jornal ele se segmenta e se prepara em diferentes plataformas para vender, para oferecer. Acho que cada uma dessas plataformas vai ter um modelo de negócio diferente, mas para colocar ali o que ele sabe fazer, que é produzir informação correta, de qualidade, bem apurada, informação de interesse público. Então, o jornal criou, por exemplo, TV Folha, que está na internet, e criou nesse ano. Tem a minha editoria, tem uma presença muito forte em mídias sociais. Na realidade, o tempo que se leva para poder ler um jornal pago, que é muito maior por completo, é muito maior do que esses jornais pagos ou até mesmo de bairro. Vocês acreditam que isso implica na vontade das pessoas de ler ou não o jornal? Acho que sim. O tempo de jornal, o tempo que a pessoa passa lendo um jornal impresso, eu acho que é um dos pontos fortes do jornal impresso. Ele tem uma relação muito próxima com a pessoa passa de meia hora, uma hora e meia lendo aquele jornal. Acho que muito da força dessa mídia reside nisso. Vocês acreditam que as pessoas hoje em dia estão deixando de ler as matérias mais aprofundadas por conta do imediatismo da internet? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas elas têm um contato com a informação primária, né? Vai na internet, enfim, a primeira informação. Mas se aquele é um assunto que interessa a ela provavelmente ela vai comprar um jornal, uma revista, para se aprofundar. E esse é o papel dos jornais, da revista, em relação ao noticiário de internet, né? A internet tem essa questão do imediatismo, né? Mas não é o papel do jornalismo de internet aprofundar a informação, né? Isso daí é uma característica dos jornais, das revistas. Então, acho que toda vez que você tiver um assunto que lhe interessa, né? Você vai buscar
um aprofundamento dessa informação, né? E na verdade, só para complementar, na verdade, você tem hoje uma maior gama de possibilidades de contar uma mesma história. Você não precisa fazer um texto gigantesco, você pode contar essa história em texto, com arte, com vídeo. Hoje você tem recursos ali que a gente não tinha há 20 anos, por exemplo, no jornal. E qual seria a saída, né, para tornar o jornal impresso mais atrativo para esses novos leitores? No caso do nosso jornal, né, que tem uma particularidade totalmente diferente da Folha, né, que nós somos um jornal de distribuição gratuita, né, então, para nós, né, quer dizer, a pessoa que está disposta a consumir informação, ela, enfim, a não ser que o conteúdo do jornal seja muito ruim, enfim, ou seja contra o que ela pensa, enfim, né, mas ela não vai deixar de receber um jornal, né, um jornal gratuito, né, quer dizer, se ela sentir que aquele jornal tem credibilidade, tem informações pertinentes, ela vai sempre receber aquilo lá, né, então, para nós, que temos a distribuição gratuita, quer dizer, a gente trabalha com um universo diferente do jornal impresso, né? O jornal impresso tem que buscar, tem que vender aquela informação, né? Nós não, nós estamos ali distribuindo levando aquela informação gratuitamente, né? Então, portanto, nós temos que trazer o leitor para nós, né? Mostrar que aquele assunto é pertinente, que aquilo lá é uma prestação de serviço, que aquela informação vai fazer diferença para ela, né? Dias, você acredita que vender cadernos específicos e customizados pode acabar alavancando um pouco, pescando esses novos leitores? Acho que de uma maneira geral não. Não é uma coisa, não é um movimento que você observa em nenhum mercado, pelo menos nada que eu conheça, com exceção de algumas coisas muito pontuais. No jornalismo econômico, você pode fazer uma edição voltada para um segmento, para a indústria ou para um estado específico, mas isso acho que é mais exceção do que regra. Não acredito que seja um investimento, seja um caminho como regra geral para um jornal como a Folha, por exemplo. É possível traçar um perfil do público que lê o jornal A Folha de São Paulo? Bom, posso falar um pouco de maneira geral. O jornal ele faz de maneira periódica o que a gente chama de perfil do leitor. Estamos fazendo um nesse ano. Agora os dados, obviamente, são sigilosos, mas para falar de uma maneira geral, eu posso dizer que é um leitor em relação ao perfil da população, enfim, as pesquisas que o Datafolha faz ali. Em geral, é um leitor mais escolarizado, com renda um pouco mais alta, que, enfim, tem um interesse maior ali por informação. Enfim, tem essa característica em relação à população geral. O leitor de 10 anos atrás mudou muito, né, o perfil desse leitor. E ele pode-se dizer até que ele evoluiu com o passar do tempo. Vocês acham que ele realmente mudou com o avanço da tecnologia e com a mudança de mídias, né? Eu acho que agora ele tem um acesso muito maior a mídias, né, do que a minha geração, né, com certeza, né. Agora, eu acho que realmente esses novos leitores, né, essa nova geração de leitores, eles têm uma informação muito disseminada, né? Eles conseguem buscar essas informações em várias mídias, em várias redes, né? E agora, eu acho que até por não ter um hábito muito forte de ler jornal, revistas, né? Eu acho que falta um pouco mais de senso crítico nessa nova geração, né, esses leitores aqui, né? Até porque, geralmente, o noticiário de internet, né, é um factual ali, né? Então, falta um pouco mais desse senso crítico, eu acho, um pouco nessas gerações, né? Acho que muito talvez a principal coisa, pelo menos para mim, que mudou nesse período é a disputa pelo tempo do leitor. Hoje o leitor tem tantas opções, você não é uma disputa, só uma concorrência de um jornal com outro, você está concorrendo com uma rede social, você está concorrendo com um site de internet de um interesse específico, você está concorrendo com o blog de um amigo dele, você tem que trazer esse leitor, conseguir a atenção desse leitor, esse é o grande norte ali, a mina que todo mundo busca, né? A mina do ouro que todo mundo busca ali no jornalismo hoje em dia. Roberto Dias e Roberto Izuka, nós vamos para um intervalo rápido e logo voltamos para falar mais sobre as diferenças entre o jornal pago e gratuito. Não saia daí. Hoje o Imprensa em Debate discute o futuro dos jornais impressos e as alternativas das empresas jornalísticas para não deixar que os periódicos desapareçam.
Nós recebemos no estúdio Roberto Dias, editor de novas plataformas da Folha de São Paulo, e Roberto Izuka, jornalista responsável pelo jornal Metro News. Qual é a circulação atualmente da Folha de São Paulo, Dias? 305 mil exemplares foi a circulação que o IVC apontou no primeiro semestre desse ano. Correto. Esses números eles podem ser considerados menores do que de alguns anos atrás, né? O que vocês atribuem a essa queda? Bom, eles podem ser menores do que foram em algum momento do passado, mas são, por exemplo, 5% maiores do que foram no ano passado, no primeiro semestre de 2010. Então, acho que tem dois aspectos aí a considerar. O primeiro é que a fotografia do jornal impresso ela não é essa nesse momento. Como eu citei no começo, a circulação dos jornais tem crescido no Brasil. O segundo aspecto é, se você puxar esses números, a importância dos jornais 10, 20 anos, você não pode falar apenas do jornal impresso. É um erro circunscrever a discussão apenas do jornal impresso. Não existia, por exemplo, a Folha.com 20 anos atrás, que hoje, por exemplo, em julho, o jornal teve 19 milhões de visitantes no mês, que é um universo e uma abrangência que o jornal impresso, por exemplo, não tem. Não chegou a Folha impressa não chega para 19 milhões de pessoas. E a Folha.com, a informação que a redação da Folha produz, chega via Folha.com. Dias, esse crescimento que você se referiu de 5%, ao que você atribui a esse crescimento? Acho que muito ajudado pela situação econômica do país também, né? A expansão da renda. Acho que isso tem um peso, né, nesse crescimento ali. Quantos exemplares são necessários para manter o jornal atualmente? Desconheço qualquer estudo desse número, não só na Folha, como em qualquer lugar. E qual que é o principal concorrente de vocês? Bom, no segmento que a Folha compete, a gente tem, se você olhar do ponto de vista de circulação, aí, o mais próximo da Folha é o Globo, e depois aqui em São Paulo, o Estado de São Paulo. Tem se falado muito sobre o crescimento da classe C, né, que foi muito comentado nos últimos anos. É do interesse da Folha de São Paulo atender esse público? Acho que sem dúvida, como mencionei também, esse crescimento, muito do que está acontecendo nos mercados emergentes, eu estou falando não só do Brasil, mas se você olha o mercado na Índia, por exemplo, tem sido puxado pelo aumento de renda. Isso tem um reflexo na circulação de jornais que é muito importante. E, Zuka, e o Metro News, qual que é o público-alvo em questão de classes, né? A classe C também desperta um interesse no Metro News? Sim, tanto desperta que nós temos notado, a partir desse ano, por exemplo, notando bastante no departamento comercial, né? Começaram a conseguir anunciantes, né, que sempre prioritariamente tinha um foco voltado à classe A e B. Por exemplo, um anunciante que passou a anunciar no nosso jornal e que não anunciava, que era a Casa da TAM, por exemplo, na companhia. E eu sei porque eu quando eu trabalhei numa assessoria de imprensa, CDN, Companhia da Notícia, eu fiz eu fazia um relatório de mídia para a TAM, né? Então a TAM sempre foi uma empresa muito focada, né? Tem até aquela a máxima do comandante Rolim, né, do tapete vermelho, enfim, era uma companhia de agregar serviços, né, direcionados a um público mais de maior poder aquisitivo, né. Mas hoje, até como várias empresas, né, estão direcionando os seus negócios para a classe C, né, que é uma classe que vem consumindo, né, estava excluída no mercado de consumo e passou a ser mais um consumidor, né. E o nosso jornal é procurado pelos anunciantes nesse sentido, né? Porque nós temos um público vasto, né, na classe C, né? Justamente por isso, porque nossa distribuição está atrelada a um meio de transporte público, né? Então, os nossos anunciantes procuram trabalhar com a gente nesse sentido, para poder atingir esse público também, né? Além do público jovem, de estudantes, né? Certo. E até que ponto a publicidade acaba influenciando na publicação de vocês, né? Porque como que é essa relação do impresso com a publicação de publicidade? Nosso modelo de negócio é diferente da Folha, né, do Estadão, do Globo, enfim, né? Nossos jornais são gratuitos, nós não temos vendagem em banca, não temos assinatura, né? Portanto, nós temos que trabalhar em cima do nosso público, naquilo que o público demanda de informações. Por exemplo, nós trabalhamos muito com edições especiais junto com a circulação normal. Por exemplo, tem alguns produtos como o Guia do Vestibular, por exemplo. Né? Ao longo do ano, nós vamos sempre encartando publicações ligadas ao vestibular, né? No meio do ano, final do ano. Enfim, e vamos agregando esses produtos, outros produtos, né? Para poder contemplar esse público aí, né? E a publicidade é a única maneira do jornal gratuito sobreviver? A gente depende deles, né? E portanto, né, a gente às vezes
são expostos a situações difíceis, né? Porque às vezes você está dando uma informação de um cenário negativo para um cliente, né? Para um anunciante, né? Mas eu acho que o nosso jornal, acima de tudo, é o compromisso com o leitor, né? Antes do compromisso com o anunciante, é o compromisso com o leitor. Nosso produto é veicular informações, né? Isso acaba influenciando no salário dos jornalistas? Não, eu acho que mais é a questão editorial mesmo, né? Que às vezes você se vê em situações desconfortáveis, né? Você é obrigado a até noticiar um cenário negativo para um cliente, mas enfim, você é obrigado a noticiar, né? Por exemplo, teve um caso aqui, o PROCON constantemente tem aquela famosa lista negra do PROCON, as empresas que são mais questionadas pelos consumidores e tal. E, infelizmente, né, quando veio a última lista, tinha uma empresa que era o nosso anunciante, né? Mas, enfim, infelizmente, essa é uma informação relevante, né? Todo mundo quer saber quais são as empresas que são mais questionadas no PROCON, né? E tivemos que dar informação, né? Teve reclamação do comercial, enfim, mas, enfim, a gente vai tentando, no dia a dia, tentando levar, né, de uma maneira que não atrapalhe o comercial, mas deixando claro que não, nossa prioridade é o nosso leitor, né? É transmitir informação. Dias, como que a publicidade influencia na linha editorial da Folha? Não influencia em nada. Acho que, um pouco como ele falou aqui, existe, dentro das redações, isso é conhecido como separação igreja-estado. Você não pode, isso é um ponto, acho que, crucial para a sobrevivência de qualquer jornal que tenha a pretensão de ser sério ali. A Folha, os mais velhos vão lembrar, a Folha nos anos 80 tinha uma propaganda que dizia que era um jornal de rabo preso com o leitor. Acho que o norte essa ideia, ela é uma pedra angular ali de você conseguir fazer bom jornalismo. Se você perder isso, enfim, isso no jornal não deixa de ter relevância, deixa de ter importância na sociedade ali. E como vocês se posicionam quando algum anunciante acaba virando alvo de alguma polêmica? O jornal publica a informação que ele acha que deve publicar. E se ela tem interesse público, se ela vai ser relevante para o seu leitor, a informação tem que ser publicada. Por que o jornal Meia Hora deu certo no Rio de Janeiro, mas acabou não vingando aqui em São Paulo? O Meia Hora é um jornal de viés popular, né? Um jornal bem, até às vezes bem no sensacionalismo, dependendo de algumas edições, né? Mas eu acho que talvez a dificuldade de ter se desenvolvido aqui é porque aqui eu acho que tem jornais, né? De populares fortes aqui, né? Tradicionais, né? Eu citando o caso do Agora, por exemplo, né? E antes do Agora já tinha uma tradição de jornais populares, né? Eu trabalhei num que era o antigo Diário Popular, né? Que depois foi vendido para a Editora Globo e virou o Diário de São Paulo, né? E aí até nessa mudança de chefia da empresa do jornal, né? Também teve uma mudança na editorial do jornal também, né? Deixou de ter aquele viés mais popular que tinha na época do Diário Popular, que foi assumido pelo Agora, né? Eu acho que o grande jornal popular de São Paulo é o Agora, né? E até pela tiragem dele, né? Tirando os grandes jornais aqui, Folha e Estadão, né? É realmente um jornal que tem a maior tiragem aqui, né? Pegando quase 100 mil exemplares, né? Então eu acho que pela força mesmo do Jornal Popular de São Paulo, já consolidado, né? Pode-se dizer que os jornais gratuitos ou de baixo custo têm um perfil mais popular ou até mesmo sensacionalista? Eu acho popular sim, mas não sensacionalista, eu acho. Né? Enfim, claro que não dá para generalizar, né? São vários jornais hoje, cada vez mais tem crescido esse nicho de jornais gratuitos, né? Mas eu acho que eles estão mais voltados para um noticiário popular, né? No sentido de informações que são pertinentes à população, né? Serviço. Mas não sensacionalista. Eu acho que mais é um noticiário popular mesmo. Né? O jornal impresso ainda carrega mais credibilidade que a internet por ter um caráter mais analítico, né? Porém, a internet ela tem a vantagem da instantaneidade. Vocês acham que isso pode ser um fator de ameaça para o jornal impresso? Não, acho que não. Acho que, enfim, você tem diferentes, como eu posso dizer, diferentes vocações. O jornal impresso tende a ter ali, você tem uma informação uma análise mais aprofundada, textos que vão ter uma densidade que você dificilmente vai encontrar na internet, pelo menos nesse momento. Acho que ele tem uma vocação diferente da internet, acho que tem espaço para os dois. Qual a sua opinião? Eu acho que o noticiário online, né, o noticiário de internet, assim, atender já está consolidado, né, e é reversível, né. Mas eu continuo achando que a força do jornal está justamente no detalhamento da informação, né. Eu acho que, por enquanto, o noticiário de internet não traz esse plus para o leitor, né. O detalhamento está no jornal, está na revista, né.
E eu acho que esse modelo de negócio vai caminhar por um bom tempo ainda. Né? Só acrescentando, acho que o negócio dos jornais, ele não é, o que a gente faz todo dia na Folha não é imprimir páginas, a gente produz informação. Informação, enfim, de novo, que a gente tenta que seja bem apurada, que a gente ouça o outro lado, que a gente busque informação relevante, que dê furo, que traga pessoas, enfim, relevantes ali para o debate público, para falar no jornal. Se essa informação vai sair impressa, se ela vai sair online, se ela vai ser publicada no tablet, isso é um segundo passo. Mas o nosso negócio principal é produzir informação. Acho que esse é um ponto que é muito importante frisar. A Folha de São Paulo tem uma edição digital, né? O Metro News, ele se apoia também na internet? Ele tem uma segunda opção online? O Metro News tem um site, né? Tem uma pequena equipe ali que abastece o noticiário online ao longo do dia, né? Tem o noticiário da gente, que é colocado no jornal, é colocado em PDF, enfim, para o leitor, mas também tem o noticiário, a gente assina serviços, agências de notícias, temos parcerias também para gerar conteúdo, né? E tem uma pequena equipe lá que, ao longo do dia, vai atualizando informações, né? Dias, do que realmente se trata a sua editoria de novas plataformas? Bom, a gente produz aplicativos, a gente tem aplicativos aí para tablets, a gente tem um para o iPad da Apple e um para Android, que tem alguns modelos de tablet. E a gente tem aplicativo para iPhone, nos celulares, e tem também um site móvel. Além de ter um serviço de SMS ali, que as pessoas assinam e recebem notícias nos canais que elas procuram. E a gente procura fazer edições do jornal voltadas para cada um desses segmentos ali. Roberto Dias e Roberto Izuka, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Infelizmente, nosso tempo acabou. E muito obrigada por esclarecer todas as nossas dúvidas aqui no nosso programa. Eu agradeço. O Imprensa em Debate falou hoje sobre o futuro dos jornais impressos e as alternativas das empresas jornalísticas para não deixar que elas desapareçam. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.